Recentemente, a influenciadora digital Isabel Veloso, uma celebridade da internet, principalmente do TikTok, causou uma polêmica nas redes ao anunciar que estava em estágio terminal. E aí depois a médica dela falou que ela não estava em estágio terminal. Ela tinha um diagnóstico de câncer, mas na verdade estava em cuidados paliativos. Isso causou, obviamente, uma polêmica ali entre os seguidores, entre as pessoas que acompanham, né, esse mundo digital. E para debatermos mais sobre esse tema de cuidados paliativos e entendermos de uma vez por todas o que está por trás disso, eu estou aqui com mais uma médica do nosso time ilustre da Clínica Trianon, a doutora Juliane Souto. A doutora Juliane é médica geriatra, né, com a residência em geriatria pela Universidade Federal de São Paulo, Unifesp. E espero que tenhamos uma conversa excelente, como sempre aqui. E dou as boas-vindas para você, bem-vindos mais uma vez ao Trianoncast, o podcast da Clínica Trianon, a clínica que tem o ser humano como especialidade. Então, doutora Juliane, seja bem-vinda mais uma vez aqui ao Trianoncast e gostaria de já iniciarmos nossa conversa com a pergunta principal sobre o tema. Afinal, Julie, o que são cuidados paliativos? Oi, Daniel, boa tarde. Obrigada mais uma vez pelo convite. Boa tarde quem está nos ouvindo, nos assistindo também. É muito importante falar sobre esse tema. Fico feliz da gente estar conversando sobre um tema que é tão importante, né, e que causa bastante dúvida aí nas pessoas, de modo geral, inclusive até em profissionais médicos, né? Se eu for definir o cuidado paliativo de uma forma bem simples, em uma palavra única, o termo paliativo significa proteção. Olha só que bonito o significado de cuidado paliativo, né? E esse termo ele vem do latim, de um termo chamado pallium, né? Que significa que é um manto, né? E que era usado por cavalheiros para proteger de tempestades, né? Então, o termo paliativo vem desse termo aí, pallium, que significa proteção, ou seja, significa cuidar, proteger, né? Se a gente vai para a definição ali da Organização Mundial de Saúde, né, o cuidado paliativo nada mais é do que uma abordagem, né, que visa promover a qualidade de vida de pessoas que tenham doenças que a gente chama doenças ameaçadoras de vida, tá? Não só para os pacientes, mas também para as suas famílias. E como é que a gente faz essa abordagem? Né? Através, né, do alívio e da identificação desses sintomas, né, que podem ser de qualquer origem ali, seja dor, falta de ar, náuseas, vômitos, né, qualquer sintoma que esteja causando sofrimento, porque quando a gente fala em uma doença ameaçadora de vida, essa doença ela não vem sozinha, né, ela vem aí com uma ampla gama de sintomas que vão causar realmente uma perda de qualidade de vida, né? Então, nosso objetivo primordial, quando a gente fala em cuidado paliativo, é fazer com que essa trajetória dessa doença desses pacientes seja o menos sofrida possível, né? Com um alívio de um sofrimento deles, da família também. Tá? Pois é, no caso dessa influenciadora que eu comentei aqui no início da nossa conversa, Julie, ela foi diagnosticada aos 17 anos com um linfoma de Hodgkin, né? E o linfoma, né, que aparentemente, pelas informações que ela compartilhou em público, já tinha uma gravidade maior, né, e que poderia levá-la à morte, né, dentro de alguns anos, né, a depender ali de como fosse o tratamento, né, o resultado das intervenções terapêuticas. E aí veio essa confusão, né, de estágio terminal, de cuidados paliativos, né, a médica dela meio que vindo a público também, falar que ela não estava em estágio terminal, apesar de estar em cuidados paliativos. Então eu pergunto, é apenas para indivíduos que estão no fim da vida? Essa dúvida é bastante comum, esse é um equívoco, na verdade, né? É um erro que a gente vê com bastante frequência. Como eu te falei, inclusive, eu tenho colegas médicos que também têm essa dúvida e costumam errar, né? Quando falam que um paciente está em cuidados de fim de vida ou em terminalidade, né? Então, a gente precisa diferenciar essas coisas, né? Então, como eu falei, né? O cuidado paliativo, ele é destinado a pessoas que tenham doenças que causam algum risco de vida para aquela pessoa, né? Então, que doenças são essas? Qualquer doença, né, de qualquer origem, de qualquer etiologia, que seja uma doença grave, né? Então, a gente pode citar aqui câncer, doenças cardíacas, né? Então, cardiopatas, pneumopatas, pacientes com portadores de doenças renais, pacientes portadores de doenças neurodegenerativas, como demências, né? São todas doenças que ameaçam a vida,
né? Essas doenças, elas não necessariamente elas precisam ser terminais, né? Ou incuráveis, né? Elas só precisam realmente ameaçar a vida. Quando alguém me pergunta, olha, eu converso no meu dia a dia com alunos, né? Com colegas também, eu falo para eles de uma forma muito simples, pergunte para você mesmo. Esse paciente tem uma doença, né, que cause um risco à vida, que ameace a vida? Se a resposta for sim, ele já tem indicação de cuidados paliativos, independente se essa doença for uma doença incurável, intratável, né? Ela pode ser uma doença, inclusive, curável, tá? Mas, de novo, é uma doença que vai causar algum impacto naquela qualidade de vida daquela pessoa, né? Então, o que a gente pensa sobre cuidados paliativos, que esses cuidados, eles devem ser simultâneos, né, concomitantes, tá? E complementares a um tratamento curativo, por exemplo, né? No caso dessa influenciadora, né, ela provavelmente deve ter uma doença que ameaça a vida, né, um câncer, sim, né? Então isso fica muito claro, que é possível que seja uma doença que não tem uma cura, não tem um tratamento modificador que a gente fala, né? Ou seja, não vai promover a cura daquele paciente, né? Mas isso não significa que ela esteja em estágio terminal, né? A gente confunde muito essa coisa de ser um cuidado de fase final de vida, né? Onde o paciente tem pouco tempo de vida ali, e a terminalidade, que pode levar dias, semanas, meses e até mesmo anos, né? A gente tem uma outra influenciadora que ficou muito conhecida, né? Que é a Ana Mi, não sei se você já ouviu falar, né? Ela teve um câncer de mama que era metastático, ou seja, uma doença incurável, né? E ela viveu por mais de 10 anos aí em cuidados paliativos. Então, ela tinha uma doença terminal, ou seja, uma doença que, por definição, não tinha um tratamento, não tinha uma cura, mas é uma paciente que não estava em fim de vida, né? Ela faleceu recentemente, mas ela viveu aí por 10, 12 anos em cuidados paliativos, mas não era uma doença terminal, né? Então, a gente tem que saber diferenciar, né? O que é cuidado paliativo, né? E o que é cuidados de fim de vida e o que é terminalidade. Então, não existe essa dicotomização, né? As pessoas ainda pensam muito, né? Ou você tem um tratamento curativo ou você tem cuidados paliativos. Não, de novo, eles são complementares, né? E devem ser associados desde o início, né? Quanto antes a gente indicar cuidados paliativos para esse paciente, melhor, mais precoce, melhor para esse paciente. Inclusive, tem pacientes que estão sob cuidados paliativos simplesmente para amenizar a intensidade da dor, né? Pacientes com dor crônica, né? Que não tem nenhum diagnóstico que é ameaçador mesmo de vida, mas que se beneficiam do cuidado paliativo também, né, Júlia? Exatamente, né? Quando a gente fala, né, qual é o objetivo primordial do médico, né? Aliviar sofrimento, né? Então, todos nós, de algum modo, a gente quando o paciente nos procura, é porque ele quer que aquele sofrimento dele melhore, né? Então, a gente faz cuidado paliativo de algum modo quando a gente protege, quando a gente cuida, quando a gente alivia o sofrimento daquele indivíduo, né? Então, cuidar da dor do outro é uma forma de fazer cuidados paliativos, é uma boa prática médica, né? E, de novo, quanto mais precoce a gente fizer isso, melhor, né? Eu lembro que quando fazia residência, especialização, né? Enfim, pós-graduação, os nossos professores mostraram para a gente um artigo que é bem interessante, né? Um artigo publicado no New England, né? Então, isso já tem quase 15 anos que foi publicado, que mostrava exatamente isso, que cuidado paliativo precoce aumenta a sobrevida. Olha aí mais um exemplo de que são coisas totalmente opostas, né? Então, o paciente pode estar em cuidados paliativos e não estar em fase final ou em terminalidade, né? Então, só para exemplificar o que eu quero te falar desse trabalho, então, a gente tinha pacientes com câncer de pulmão metastático, ou seja, um câncer que não tinha cura, e eram divididos esses pacientes em 2 grupos. Um grupo recebia apenas o tratamento padrão, né, que a gente chama o tratamento modificador da doença, né, que no caso seria a quimioterapia, e o outro grupo recebia, além dessa terapia padrão, né, recebia também cuidado paliativo precoce, né? E para surpresa de muitos, mas não dos paliativistas, né, a gente viu que os pacientes que recebiam, além do tratamento padrão, o cuidado paliativo precoce, eram pacientes que tinham maior sobrevida, viviam mais, e não só isso, eles viviam mais e com mais qualidade de vida, porque eles tinham os seus sintomas ali validados e controlados, né? Inclusive sintomas de humor, eram pacientes que tinham menos depressão, tinham menos ansiedade, tinham menos sintomas, tinham menos insônia, né? Então,
de novo, cuidado paliativo precoce, eu vou ficar repetindo isso aqui, vou ficar repetitiva, mas é porque eu realmente acredito nisso, né, que cuidado paliativo aumenta a sobrevida. E não só acredito, mas a gente já tem evidência científica suficiente para que a gente consiga falar isso também. E Julie, você com tanta experiência na área, né? Eu inclusive até esqueci de comentar aqui no início da nossa conversa, pessoal, a Julie é especialista, né, em cuidados paliativos, é pós-graduada na área, né, Julie? Você tem uma experiência enorme aí, né, uma vivência, né, bem ampla aí com pacientes em cuidados paliativos. Explica para o pessoal que está nos ouvindo, nos assistindo, né, de uma forma mais prática, né, o que são esses cuidados paliativos, né, ali com o paciente no leito, né, ou em casa, né, no tratamento dele. Dá exemplos assim de cuidados paliativos na prática. Então, assim, eu trabalho em um hospital aqui em São Paulo, né, em que eu faço parte também de uma equipe de cuidados paliativos e tenho a oportunidade de acompanhar pacientes, né, que estão internados por diversos motivos, diversas doenças ameaçadoras de vida, né, e eles têm, em geral, muitos sintomas a paliar, que a gente fala, né, a serem controlados, né. E aí variam, né? Como eu falei, uma ampla gama de sintomas, dor, falta de ar, náusea, né? E é interessante falar também que muitas vezes esses pacientes internados, eles têm até mais sintomas psíquicos, né, emocionais ali, do que até mesmo sintomas físicos, né? Porque o sofrimento humano, ele é muito complexo, né, Daniel? Então, ele não se restringe apenas a sintomas físicos. Inclusive, dentro desse conceito de cuidados paliativos, a gente fala, né, que o sofrimento, que o nosso objetivo é controle de sintomas de natureza não só física, mas também psíquica, emocional, social, espiritual, né? A gente faz uma avaliação desses pacientes ali. Eu estou citando o hospital, mas eu também faço isso de forma ambulatorial, né? Mas quando eu falo no hospital, porque geralmente esses pacientes estão mais fragilizados, né? No momento em que eles precisam de um maior acolhimento, né? A gente faz um primeiro contato, entende quem é aquela pessoa, colhe a sua biografia, né? Entende quais são os seus valores, né? Como ele quer ser cuidado, os seus objetivos de cuidado, né? E aí a gente vai traçando o objetivo junto com esse paciente, né? Identificando como a gente pode melhorar a sua qualidade de vida, né? Quando a gente dá um remédio para melhorar uma dor, uma falta de ar, a gente melhora a qualidade de vida, né? Então, assim, basicamente é isso que a gente faz, né? Isso leva tempo, né? Isso leva uma dedicação, mas, de novo, fazer cuidado paliativo significa cuidar do outro, né? Cuidar amplamente do outro, né? Em todas as esferas de cuidado que são necessárias e importante lembrar que a gente faz isso de forma multidisciplinar, né? Eu não faço cuidado paliativo sozinha, tá? Pelo contrário, eu preciso de uma enfermeira, eu preciso de uma nutricionista, eu preciso de um fonoaudiólogo, de um psicólogo, né? Ninguém consegue fazer cuidado paliativo precoce, né? Por isso que é tão complexo também fazer cuidado paliativo, né? Mas é um dos grandes prazeres também, né? Assim, dentro da medicina, fazer cuidado paliativo. E com tantos profissionais necessários, né, para compor essa equipe de cuidados paliativos, isso acaba também dificultando um pouco mais, né, como você inclusive já sugeriu, né, o acesso, né, a um tratamento tão completo assim. Então eu pergunto, no SUS, como que está o acesso a cuidados paliativos realmente exemplares? Olha, recentemente, né, e para nossa alegria, né, foi publicada aquela portaria, né, assim, incluindo o cuidado paliativos, né, um cuidado ali que deve ser incorporado ao SUS, né. Isso é muito importante porque vai ampliar o acesso dessas pessoas, né. A gente sabe que a maioria das pessoas, infelizmente, não tem acesso por diversos motivos, ou porque não são encaminhadas precocemente, né, só são encaminhadas ali, infelizmente, no momento de final de vida, né, porque os próprios locais, né, os próprios hospitais não têm uma equipe preparada, capacitada. Então, assim, é muito importante, foi bastante comemorado, né, e eu acho que é algo que vai ser muito importante para garantir o acesso dessas pessoas a um cuidado mais digno, né? Sim. E conviver, né, com pacientes em cuidados paliativos, né, que têm ali um sofrimento mais avançado e que precisam, né, dessa abordagem, Julie, deve ser algo que te demanda bastante do ponto de vista emocional, né? Conta um pouco para o pessoal, né, como que você se sente, né, lidando com esses pacientes na sua rotina.
Olha, Daniel, assim, apesar, como eu te falei, de ser algo muito prazeroso, né? Assim, porque eu acho, de fato, que cuidado paliativo talvez seja a área mais nobre que a gente tem dentro da medicina, né? E me sinto muito feliz de fazer algo que eu considero muito nobre, que ajude as pessoas, né? Mas isso tem um preço alto, né? Isso tem um custo, né? Então, em geral, né? Assim, são pacientes que demandam muito, né? De forma psíquica, né, da minha parte, né, e eu já entrei em burnout, né, assim, claro, não só pelo cuidado paliativo, eu trabalhei em um determinado hospital durante muito tempo, em que eu vi um grande volume de pacientes de cuidados paliativos, então não tem como a gente não se envolver emocionalmente com aquilo, né, mas também é um alerta para a gente se cuidar, né, depois do cuidado paliativo eu comecei a me cuidar mais, a fazer terapia, praticar mais atividade física, mas sim, né, é uma demanda emocional bem importante ali, porque você precisa estar ali presente, né? Você precisa ficar com aquele paciente muito tempo, às vezes uma visita médica ali no hospital demora 1 hora e meia, 2 horas, reuniões familiares, né? Mas no final, né, quando eu escuto, olha, doutora, muito obrigado pelo seu tempo, assim, tudo aquilo passa, né? Todo o estresse que pode vir dali, que possa ter me causado em algum momento, assim, eu me sinto recompensada, né? Mas não é fácil, de fato não é fácil. É um grande desafio, mas, como eu falei, é algo muito nobre, né? E que eu me sinto motivada cada vez mais a fazer. Eu imagino, Júlio. Deve existir uma carga afetiva enorme realmente nessa rotina, mas, por outro lado, quando você consegue, né, cumprir a missão de trazer um pouco mais de dignidade ali à vida daquele indivíduo, né, quer ele esteja ou não em estágio terminal, né, isso deve ser bastante gratificante, né? Pois é, aliviar o sofrimento do outro, assim como eu falei, eu acho que é o nosso objetivo como médico primordial, né? Então, se eu conseguir pelo menos aliviar, eu não vou falar que eu vou conseguir tirar. Se eu pudesse retirar com a mão todos os sofrimentos possíveis daquele paciente, eu faria, mas a gente sabe que isso não vai acontecer. Então, a gente sempre fala que o nosso objetivo é alívio do sofrimento, né, daquele paciente. Inclusive, né, existe um termo chamado dor total, né? Eu acho que a gente já chegou a conversar em algum momento, né? É um termo que foi cunhado pela Cecily Saunders, que é uma das grandes nomes do cuidado paliativo, né? Que fala exatamente isso. A dor do indivíduo, ela não é só física, né? Mas ela abrange diversas esferas, né, ali daquele indivíduo, né? Então, é importante que a gente esteja preparado também para conseguir absorver essas demandas e tentar aliviá-las da melhor forma possível, né? De novo, com a equipe multi aí, sozinho a gente não consegue fazer. Exato, né? Tá dentro daquela nossa missão de trabalhar em prol do bem-estar físico, né? Mental, espiritual, social da nossa população, né? Às vezes a gente não consegue curar, né? Mas pelo menos a gente consegue trazer um pouco de bem-estar em meio àquela situação desfavorável, em meio àquele contexto ali mais preocupante. Julie, para quem está nos ouvindo e está enfrentando, né, uma condição de sofrimento intenso, né, por alguma condição de saúde, ou alguém que conhece, né, uma pessoa que esteja sofrendo bastante devido a uma condição de saúde, qual a orientação que você passa em relação a como esse indivíduo, né, obter cuidados paliativos? Que profissional ele busca, que serviço ele busca, o que essas pessoas precisam saber? Ele deve buscar ou um profissional com formação em cuidados paliativos, né? Ou algum outro profissional que também possa ter, por exemplo, sou geriatra e paliativista, né? E hoje em dia, ainda bem, né, assim, que diversas especialidades têm entendido a importância dessa capacitação, né? Então, eu tenho amigos oncologistas que são paliativistas, eu tenho amigos pneumologistas que são paliativistas, eu tenho amigos intensivistas que são paliativistas também, né? Então, se você está passando por algum médico, se você tem uma doença, né, grave e você acompanha com algum médico que não tem essa formação, peça para o seu médico encaminhar para um profissional adequado com essa formação em cuidados paliativos, porque esse é o médico mais capacitado, que tem a maior expertise para conseguir te ajudar, né, e passar de novo durante essa trajetória dessa doença, que a gente sabe que pode ser demorada, né, seja o menos sofrida possível, né. Eu vou te dar um exemplo, Daniel. Eu tenho pacientes, né, que isso também reforça aquilo que a gente está falando sobre terminalidade, enfim, que
têm câncer, por exemplo, eles têm câncer ali, mas estão trabalhando, estão produzindo, estão viajando, estão dirigindo, estão praticando esporte, né? Ou seja, eles têm uma vida normal. Mas quando aquele paciente ele vai fazer a sua quimioterapia, ele fica nauseado, né? Ele fica com um mal-estar geral ali durante uns dias, né? Então, ou seja, há um impacto na vida dele. E eu estou ali, né, com aquele paciente para dizer, olha, você está fazendo seu tratamento, né? E junto ali, ao mesmo tempo, vai ter, além do seu tratamento, a gente vai estar lá como cuidado paliativo para te ajudar a passar por isso da melhor forma possível, né? Para que isso seja o menos sofrido. É claro que esse paciente, que muitas vezes ali está num estágio inicial, pode ser que ele cure, pode ser que não, pode ser que ele evolua, né? Progrida, piore a sua doença ali, né? E no curso dessa doença aí, ele, claro, ele vai se transformando num paciente mais sintomático, a gente fala, né? Ou seja, o tratamento curativo talvez não seja mais possível depois de um tempo, né? Mas o tratamento paliativo ganha talvez aí mais importância, né? Então, talvez seja mais prioritário. E aí a gente deve seguir esse paciente durante todo o curso da doença dele, né? Então, o ideal é que todo mundo que tivesse uma doença ameaçadora de vida fosse encaminhado ali no momento inicial, né, do seu diagnóstico, no momento mais precoce possível, para a gente caminhar lado a lado, junto com o médico dele, seja um oncologista, um cardiologista, enfim, né, que está dando ali as terapias que podem curar aquela doença, né? Mas a gente sabe que em algum momento pode ser que essa doença ela não esteja mais respondendo, os tratamentos não tenham mais efeito, né? E aí ele pode entrar num momento de cuidados paliativos mais prioritários e até mesmo mais exclusivos. Muito bom, Julie. Acho que foi bastante esclarecedora aqui a nossa conversa. Eu espero, né, que quem esteja nos ouvindo e nos assistindo tenha aprendido aí os conceitos-chave em torno de cuidados paliativos, né, que tenha entendido que não é apenas para pacientes em estágio terminal, né, Julie? Não é apenas para pacientes idosos, não é apenas, né, para serviços particulares ali, né? Exato. Não é uma coisa tão difícil de ter acesso. É possível, né, conseguir cuidados paliativos via SUS também, né, Julie? E que o final das contas, a principal mensagem, Julie, que você repetiu tanto, que cuidados paliativos precisam ser inseridos o mais precoce possível nos tratamentos, né? Exatamente. Eu acho que essa é a grande mensagem, né? O cuidado paliativo precoce aumenta a sobrevida e aumenta a qualidade de vida, né? Acho que como mensagem final, eu queria dizer, assim, primeiro agradecer de novo pela oportunidade de falar sobre esse tema que é tão importante. Eu acho que a gente precisa discutir mais, a sociedade precisa discutir mais, entender mais o que é cuidado paliativo, né? E dizer que o cuidado paliativo literalmente mudou a minha vida, não só como médica, né? Assim, eu acho que eu sou uma médica muito melhor hoje, depois do cuidado paliativo, mas como pessoa também. Eu acho que eu sou uma pessoa que me cuido mais, né? Como eu falei, eu faço terapia, faço atividade física, né? Mas entendendo, né, essa raridade do que é a vida, né? Assim, Valorizar mais a vida, valorizo né? muito a vida, né? E o cuidado paliativo, ele faz isso, ele reafirma a vida e entende a morte como um processo natural que vai acontecer para todo mundo, né? Então, acho que o meu desejo é que todo mundo entenda isso, né? O cuidado paliativo como eu falei, como proteção, né? Como cuidado. Muito bom. Muito obrigado pela participação aqui, Julie. Certamente teremos outros momentos aqui no TrianonCast para discutir outros assuntos aí importantes para o nosso público. Convido, né, a todos que estão nos ouvindo e nos assistindo para maratonar aí os outros episódios do TrianonCast. Tem muita coisa boa aí nos outros episódios gravados. E se você não estiver seguindo ainda o podcast, aperta aí para seguir para você não perder nenhum novo episódio. Toda semana a gente libera um episódio com algum tema de saúde aí, sempre com um toque de ética, responsabilidade e excelência que é tão marcante aqui na nossa equipe. Então, muito obrigado pela atenção de vocês. Vejo vocês em breve.